Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Então vamos lá. Questãozinha 1 da prova da UERJ, exame discursivo de 2020, tá bom? E aí é assim que começa a nossa saga de resolução de questões. Só fiz uma transição rápida, tá bom? Aqui cada questãozinha comentada, falada, com os principais toques. Então olha só. Primeira coisa, vamos pegar aqui agora algumas informações importantes. Vou pegar logo o meu marca-texto para a gente ler. Vamos lá, ó. Estudos recentes apontam que em 2018 foi o ano que se registrou maior emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. A tabela a seguir apresenta a fórmula molecular e a fonte de 4 dos principais gases que contribuem para esse fenômeno. Eu tenho CO2 e a fonte é combustíveis fósseis, eu tenho CH4, agropecuária, eu tenho N2O, que é fertilizantes, e O3, que é queima de biomassa. Ok. Com base na tabela, e aí eu vou falar para vocês já o que é mais importante. A gente tem que saber quais são todos os comandos da questão. Ó, nomeie o gás correspondente a um composto orgânico e sua respectiva geometria molecular. Primeira coisa que você vai ter que responder. Segunda coisa que você vai ter que responder. Indique ainda a fonte de gás que corresponde ao óxido neutro, a um óxido neutro, e a fórmula molecular daquele que é uma substância simples. Então vamos para cada passo aqui, tá? Eu tenho aqui a minha resposta. E vamos comentar sobre cada coisa. Composto orgânico. Vamos lá, Bruno. Composto orgânico não é aquele que tem carbono na cadeia? São aquele que forma cadeias carbônicas? Certíssimo. Mas, Bruno, aí eu tenho uma confusão. Eu tenho CH4 aqui e eu tenho CO2. Aí você tem que entender o seguinte. Não é todo... Quer dizer, todo composto orgânico possui carbono. Mas não é todo composto que possui carbono que é orgânico, tá? Só aquele que tem a capacidade de construir cadeias carbônicas. Vem lá da classificação que é antes da própria carbono, de compostos de origem mineral, tá? Então, aqueles que são derivados do ácido carbônico, tá? Que poderia gerar o carbonato e os carbonatos em questão, ou os hidrogenocarbonatos, tá bom? Se você quiser continuar nessa saga, o CO2, que é o anidrido carbônico, né? Se você adicionar água, ele gera ele. E um outro óxido neutro, que não está listado aqui, mas que é o monóxido de carbono. Com base nessas estruturas compostas, são as principais estruturas compostas classificadas como inorgânicas, tá? Vou escrever aqui, ó. Para aí, ó. Carbono inorgânico, tá? Bom, com base nisso só sobra o CH4, que é o menor hidrocarboneto possível, e aí a primeira resposta é nomear o gás. Então você vai escrever gás metano. Não é isso? Mete para um carbono, porque só faz ligação simples, e O no final. E o gás metano, fazendo um rascunho, é um carbono ligado a 4 hidrogênios. E o tipo de geometria de estrutura gerada quando é um carbono, um composto, um átomo central, ligado a ligantes diferentes, né, 4 ligantes, né, não ligantes diferentes, tá? Me perdoe. 4 ligantes iguais adquire o formato tetraédrico, já que não sobra elétrons nesse átomo central. Se sobrasse elétrons no átomo central, geraria estruturas até um pouco mais complexas. Mas como não sobra, o formato disso é um formato de carbono tetraédrico. Para quem não lembra, é o próprio carbono sp3. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui para vocês, ó. É o próprio carbono sp3, ó. Puxar aqui. Como é que fica o desenho disso? Aí você vai melhorar aqui, ó. CH. E aí no mesmo plano um outro H. Aí um H você desenha mais grosso, porque tá para frente. E o outro H para trás do plano. Ah, Bruno, então tem que desenhar a geometria dele? Não. Ele não está pedindo, ele, ó, nomeie o gás
e sua respectiva geometria. Então, ele está pedindo para nomear a geometria. Eu falo muito disso, vocês vão ver ao longo das questões que preste atenção nesse detalhe. Ele não está pedindo para você desenhar o composto. E sua geometria, ou se você quiser não botar isso, sua geometria é geométrica, você pode ir direto. E geometria tetraédrica. Tá? Pronto. Respondemos, ganhamos um pontinho dessa questão, considerando que a divisão é um ponto para o primeiro comando, um ponto para o segundo. E aí ele pergunta sobre óxidos neutros. Veja bem, óxido é o composto que é formado por mais um elemento e oxigênio. Óxido é isso. Então, quem são os óxidos citados nessa questão? O3, não. Já falou besteira, ó. N2O e CO2. Esses são dois óxidos. O CO2 é um óxido chamado de anidrido, porque em contato com água gera o ácido carbônico. Acabei de falar agora, então por eliminação seria o N2O. Porém, existe já classificado. O que é um óxido neutro? Um óxido neutro é um óxido que não reage com ácidos ou com bases. Tá? Óxido neutro já é listado e tem que ser, de certa forma, um pouco decorado para a prova da UERJ, porque é bastante cobrado. Tá? H2O, por mais que há controvérsias, mas H2O pode ser classificado como um óxido neutro. CO, N2O e NO. Eu gravo como cononô, né? Água cononô, tem outros, tem água no convite, enfim, tá bom? Cuidado que existem outros óxidos com nitrogênio e os outros óxidos com mais oxigênios, né? E aumentando mais o NOx do nitrogênio, você tem óxidos chamados de ácidos. E esses dois que são óxidos neutros. O Erd gosta de falar de classificações de óxido, hein? É um ótimo momento para você já marcar isso. E aí tu vai escrever N2O? Não, porque ele não pediu o nome, ele pediu a fonte de gás. Aí você pode botar aqui, ó, segunda parte, fonte fertilizante, mas a fonte que corresponde a um óxido neutro, a fonte que corresponde a um óxido neutro é de fertilizante. Bruno, se eu colocasse só fertilizante, tá bom, não tem problema não. Eu já gosto de me escrever um pouco mais, tá? Mas não tem problema. E a fórmula já é outra pergunta, né? A fórmula molecular da substância simples é... Outra pergunta. Bruno, o que é uma substância simples? É uma substância formada só por um elemento. E aí não tem outra escolha. Seria O3. Poderia colocar só óxido, fertilizante, vírgula, O3? Pode. Pode. Se você olhar o padrão de resposta, é isso que está escrito. Beleza? Sem problema nenhum. Tá? Até colocar aqui, ó. Se você olhar o padrão de resposta, como está citado, para que está carregando. Ó, direto. 4 respostas. Gás metano, geometria tetraédrica, fonte, fertilizantes, fórmula molecular, O3. Tá? Questãozinha 1 da prova da UERJ geralmente é uma questão tranquila. Geralmente é uma questão que trabalha a nomenclatura geral, né? Um pouco de geometria, um pouco de tabela periódica. Tá? Mas ao longo das outras provas vocês vão ver isso melhor. Se você gostou da explicação, espero realmente que você curta esse vídeo, tá? E acompanhe outras resoluções. E se você não me conhece, já me bota para seguir, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá bom? Beijos, até a próxima.